Oi, eu sou o Salles Martins e eu vou trazer para vocês hoje 3 perguntas que, quando respondidas de maneira sincera, vão ajudar você a definir de forma clara e mais fácil o seu tema de pesquisa. Vamos lá. Pessoal, a primeira pergunta que eu gostaria que todo aluno que viesse me pedir orientação se fizesse é: o que eu quero com a minha monografia? Eu já tinha mencionado isso outra vez, mas aqui eu vou ser um pouco mais específico, tá? Eu vejo que para essa pergunta, na minha visão, existem 2 tipos de resposta. É quase como se fosse aquelas 2 pílulas do filme de Matrix, né? Você tem o Morfeu, que vai apresentar para o Neo a possibilidade dele conhecer um novo mundo, saber o que existe por trás daquele mundo fictício, daquele mundo, daquela simulação virtual, e ele dá para ele 2 opções: a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula azul é a pílula que permanece, que mantém o Neo dentro do mundo, acreditando que aquilo tudo que ele estava vivendo era um sonho e que tudo aquilo que ele vive como simulação é a verdade. E a outra pílula, a vermelha, é a pílula que traz a verdade para o Neo, aquela que realmente mostra para ele que ele vive um mundo de simulação, mas ao mesmo tempo essa pílula também traz muita dor, traz muito sofrimento, e por isso é tida como uma pílula que vai marcar para sempre a vida do caso do Neo do filme, né? E por que eu estou trazendo esse exemplo da pílula? Porque para mim é como se o aluno da graduação, né, que eu falo especificamente para o aluno da graduação, ele tivesse essas 2 possibilidades, ele tivesse essas 2 escolhas. A pílula azul para mim seria quando o aluno entende que ele sabe que precisa fazer uma monografia. A partir do momento que ele entende que ele precisa fazer essa monografia ou esse trabalho de conclusão de curso, ele vai tentar fazer essa monografia e esse trabalho de conclusão de curso da melhor forma possível, mas no fundo ele não tem tanto interesse assim em desenvolver trabalhos acadêmicos ou então em extrair desse trabalho algo mais profundo. O que esse aluno geralmente quer é que o professor orientador apresente para ele o que ele vai escrever, o que ele precisa desenvolver, e aí ele vai lá e faz o trabalho como deve ser. Já o segundo aluno, o que seria o da pílula vermelha, na minha analogia aqui, esse aluno, ele tem interesse em fazer um bom trabalho, ele realmente quer fazer um bom trabalho, quiçá o melhor trabalho da faculdade. Ele realmente tem a intenção, talvez ele nem consiga, mas ele tem a intenção de gastar o tempo dele ali com o desenvolvimento do trabalho. Aí ele pensa que aquele trabalho pode servir para ele fazer um projeto de pesquisa, que pode servir para ele entrar no mestrado, enfim. Ele vê o momento de fazer a monografia como um momento em que ele realmente precisa desprender um pouco mais de tempo. Tem aluno que inclusive deixa para depois fazer o AB, porque quer investir o tempo dele em fazer uma boa monografia, fazer uma boa pesquisa. E gente, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que não tem nada, absolutamente nada de errado em nenhum dos 2. Especialmente para o primeiro, porque eu percebo, quando eu pergunto para os alunos que vão pedir orientação, quando eu faço essa pergunta a eles, eu percebo que às vezes há um certo desconforto em dizer: professor, eu quero fazer um trabalho bom na medida do possível, mas eu também não quero inventar a roda, eu quero gastar o tempo necessário para isso, não mais do que isso. E repara, o cara que escolhe a pílula 2, ele não precisa fazer um trabalho meia boca. Isso não é sinônimo de fazer um trabalho ruim. Mas por que é importante ele saber o que ele quer? Por que é importante você saber se você quer desenvolver um trabalho mais profundo ou não? Porque assim vai ser mais fácil para você pensar o seu tema de pesquisa, na medida que você não vai precisar pensar em temas que vão ser muito inovadores ou temas muito desafiadores. Por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver um trabalho de pesquisa e que considera como escolha a pílula azul, a pílula que seria a de fazer o trabalho porque, enfim, é um mal necessário, essa pessoa ela pode desenvolver um bom trabalho, mas ela não precisa, por exemplo, tentar fazer uma pesquisa de natureza empírica. Na verdade, até mesmo para o pessoal que escolhe a pílula vermelha,
às vezes não é tão indicado por conta do pouco tempo que existe na graduação. Mas enfim, meu ponto é, para essa pessoa que vai escolher a pílula azul, é importante que ela tenha essa consciência e, sobretudo, é importante que ela passe essa visão para o seu professor orientador, até para que o seu professor orientador possa lhe orientar melhor. Para que ele possa dizer, olha cara, aqui já é mais do que suficiente para um trabalho de graduação. Agora é interessante também para quem sabe que quer a pílula vermelha, a pílula que seria essa pílula que vai trazer dor e sofrimento, porque enfim, é a pílula que vai fazer, né, no filme, a pílula que faz o Neo despertar. Essa pílula também, pessoal, é importante você saber e contar para o seu orientador, porque nesse caso o professor orientador vai poder puxar mais, ele vai poder indicar mais bibliografia, ele vai poder fazer considerações que podem ser considerações, como eu posso dizer, mais profundas sobre o trabalho dele, porque o que ele está visando ali é algo para além da monografia, mas que se conjuga com a ideia de um trabalho acadêmico. Então é muito importante você saber que tipo de aluno você é na hora de escolher o seu tema. Por quê? Porque se você sabe que você quer a pílula vermelha, você pode pensar em temas mais, vamos dizer, complexos. E se você escolhe a pílula azul, que não tem nada de errado, não tem nenhum problema, você pode escolher temas mais simples e ambos desenvolverem bons trabalhos. Pessoal, a segunda pergunta que ajuda muito na hora de você pensar o seu tema de pesquisa, depois que você fez a primeira, é: eu tenho conhecimento sobre o tema? Eu tenho conhecimento mínimo sobre o tema? Porque o que eu percebo e que acontece muitas vezes é que os alunos, ao longo do curso, eles vão se interessando por vários temas, por vários assuntos. E geralmente existe uma preferência por assuntos que estão na moda. Por exemplo, já chegou aluno para mim falando: professor, eu quero escrever sobre compliance. Aí eu, poxa cara, que massa, você quer escrever sobre compliance, mas e aí? Você quer falar sobre o que especificamente? Aí o aluno vira para mim com aquela cara de interrogação e fala assim: não, pessoal, esses problemas de compliance que tem das empresas e tal, tem a nova legislação aí de segurança de informação, e aí tem que ter o compliance. Aí eu olho assim e fico, poxa, esse cara ele não pesquisou o mínimo para entender o que ele mesmo está querendo desenvolver. E existe uma forma muito fácil de você saber se você tem o conhecimento básico mínimo necessário sobre um tema. É você pensa num tema, no meu caso aqui, do meu exemplo é compliance, mas podia ser neutralidade de rede, podia ser direito digital, podia ser inúmeras possibilidades, podia ser sobre decretos governamentais. Você pensa num tema, poxa, esse tema aqui eu acho que é legal, massa. O que é que você faz? Você vai para o Word, olha para o Word e começa a digitar e escrever o que você sabe sobre esse tema. O que você realmente sabe sobre esse tema. E aí você vai saber se você tem um conhecimento prévio sobre o tema ou não. E repara aqui o meu ponto. O meu ponto não é que você não deve escolher temas que você não tem conhecimento prévio. Não é isso. Mas é importante que você saiba aquilo que você não sabe. Até para que você, quando vá falar com o seu professor orientador, ou quando for pedir sugestão para o seu professor orientador, você tenha algo que ele possa trabalhar. Porque é necessário ter um conhecimento prévio. E se você não tem, aí você vai buscar. E aí é por isso que é importante fazer essa pergunta. Porque na medida que você faz essa pergunta e você percebe que talvez você tenha visto uma palestra, talvez você tenha visto algum tema que tenha sido legal numa aula, mas que você não foi além disso, você percebe que precisa ir além. Você percebe que você precisa pesquisar. E aí é que começa o trabalho de pesquisa. E aí, quando você de fato tem pelo menos o mínimo de conhecimento necessário, que para mim seria simplesmente você conseguir escrever uma página sobre esse tema, aí fica mais fácil de você próprio saber se esse tema de fato é interessante para você. Porque como é que você pode saber que um tema é interessante se você sequer tem
algum domínio sobre esse tema. Então, ao se fazer essa pergunta, o ideal é que você busque temas que você já tenha conhecimento. Mas se você não possuir, que você vá atrás. E aí é nessa hora que é importante você saber que tipo de pessoa você é. Porque se você escolheu a pílula azul, talvez não seja tão interessante assim você gastar sua energia com um tema que você não tem a mínima ideia. E aí, se você escolheu a pílula vermelha, aí talvez faça sentido. Porque aí você pode escolher um tema que lá na frente pode lhe trazer algum tipo de benefício. Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é a pergunta que eu considero a mais boba de todos e, apesar de boba, é uma das mais importantes para a definição de tema de pesquisa. Que é, eu gosto desse tema? Parece besta, né, pessoal? Eu gosto do tema. Mas, gente, é impressionante a quantidade de alunos que acreditam que gostam de algo e que quando vão pesquisar, quando vão ver, não gostam. E aí é péssimo, né? Porque ele já decidiu o tema, já decidiu o professor orientador, ele já se sente vinculado àquele assunto e aí ele vai ter que passar um ano escrevendo sobre um negócio que ele não tem interesse, meu amigo. Não é bom, não é legal. Eu tenho um caso pessoal sobre isso, mas não trabalho acadêmico. Quando eu estava aprendendo inglês, no curso que eu fazia, existia uma prova que a gente tinha que passar 20 minutos falando inglês sobre um tema do nosso interesse. E aí o que foi que eu fiz? Eu escolhi falar sobre o Eminem, que é um cantor americano, rapper e tal, porque eu gostava de umas 4, 5 músicas dele e aí na minha cabeça eu era fã dele. O que aconteceu? Eu cheguei lá no dia, eu além de ter que falar inglês, ainda tinha que explicar uma história que eu tinha praticamente decorado, porque, enfim, eu não era fã desse cara. Eu conhecia 5 músicas, eu não conhecia a história do cara. Aprendi com o meu erro. No outro semestre, quando eu fui ter que fazer essa prova mais uma vez, sabe o que é que eu escolhi? Star Wars. Star Wars, pessoal, eu consigo passar 1 hora, 2 horas falando sobre Star Wars e não sinto. Porque eu sei, eu simplesmente sei, eu gosto, eu sei, é um assunto que eu tenho interesse. Então, quando eu cheguei no dia da minha prova lá, eu simplesmente tinha que me preocupar em falar inglês. Eu não precisava me preocupar com o conteúdo, porque o conteúdo eu já tinha total interesse e era muito fácil falar daquele conteúdo para mim. A mesma coisa, pessoal, deveria ser com um trabalho acadêmico. Você escolher um tema que você não gosta, ou que você acha que gosta, mas que não tem aquele sentimento, aquela curiosidade, tende a não ser bom, tende a ser sacal. Mas entenda o meu ponto aqui. Existem 2 possibilidades. Existe o gostar no sentido de realmente é um assunto que eu naturalmente vou atrás, é um assunto que se você abrir meu YouTube, você vai ver que tem lá esse tema. E também tem aquela coisa de, embora eu não tenha paixão por esse assunto, eu realmente tenho um interesse profissional em conhecer aquele assunto. Se você tem esse interesse profissional, também faz sentido você escolher esse tema aí que você está pensando. Mas, se você nem tem interesse profissional e se você muito menos tem interesse pessoal, natural, cara, se afasta desse tema porque não é bom. Não é bom. É para o trabalho monográfico que já é cansativo, já é trabalhoso, já gera um esforço. Você ainda pegar uma coisa que você não tem interesse é só piorar essa situação. E, gente, uma vantagem do direito é que o direito, ele basicamente, ele toca várias áreas das nossas vidas. Se você quiser falar sobre marketing e direito, você consegue. Se você quiser falar sobre história e direito, você consegue. Se você quiser falar sobre... Enfim, são muitas as possibilidades que o direito tem de assuntos realmente interessantes. Então, é muito mais uma questão de separar um tempo para pensar e compreender aquilo que você gosta, do que de fato você ter que escolher o primeiro tema que aparece na sua cabeça e porque você acha que gosta dele. Então, são essas as 3 perguntas que vão lhe ajudar, vão lhe auxiliar a escolher melhor seu tema de pesquisa. Pessoal, aqui, alguns alunos têm falado comigo que eu não digo que eu tenho outros canais. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube que se chama Pesquisando Direito
Eu também tenho um canal no Instagram que se chama pesquisando_direito. E quem quiser me seguir nas redes, quem quiser me seguir no YouTube, é só ir lá que eu vou agradecer. Beleza, galera? Valeu, falou e tchau.